O legado de Corvinus e a gênese do conflito milenar. A jornada mitológica e cinematográfica de Underworld Evolution 2006, dirigido por Len Wiseman, expande de maneira monumental o universo de fantasia sombria estabelecido no filme original de 2003. Para compreender a magnitude desta obra, que mistura ação visceral, estética gótica industrial e uma complexa árvore genealógica sobrenatural, é fundamental retornar às raízes históricas e mitológicas que sustentam toda a narrativa. A sequência cinematográfica não se limita a dar continuidade aos eventos urbanos contemporâneos. Ela mergulha profundamente no ano de 1202 d.C., uma era de escuridão medieval onde as fundações da guerra entre vampiros, Death Dealers e Lycans, lobisomens, foram solidificadas através do sangue, da traição e da imortalidade genética. A fundação absoluta desta franquia repousa sobre a figura enigmática de Alexander Corvinus, interpretado com uma gravidade magistral pelo renomado ator britânico Derek Jacobi. Na cronologia interna da saga, Alexander foi o único sobrevivente de uma peste devastadora que assolou a Europa no século V. Em vez de sucumbir à doença, seu sistema imunológico único sofreu uma mutação genética sem precedentes, adaptando o vírus e transformando-o no primeiro imortal autêntico da Terra. Essa imortalidade, no entanto, não era uma bênção divina, mas uma anomalia biológica que ele transmitiria aos seus filhos gêmeos, Marcus e William Corvinus. A descendência de Alexander dividiu o destino da humanidade e deu origem às duas raças sobrenaturais que duelariam no escuro por mais de um milênio. Marcus Corvinus, cujo papel é defendido pelo ator Tony Curran com uma intensidade feroz e uma fisicalidade imponente, tornou-se o progenitor da linhagem dos vampiros. A transformação de Marcus ocorreu quando ele foi mordido por um morcego, fazendo com que o vírus imortal herdado de seu pai sofresse uma nova mutação induzida pelo veneno e pela biologia do animal. Assim, nasceu o primeiro vampiro, uma criatura de extrema elegância, velocidade e intelecto, mas dependente do consumo de sangue humano para manter sua vitalidade e suas memórias. Paralelamente, seu irmão gêmeo, William Corvinus, interpretado em sua forma humana e lupina através de uma combinação de maquiagem prostática avançada e efeitos práticos coordenados pela criaturista Patrick Tatopoulos, sofreu um destino drasticamente diferente ao ser mordido por um lobo. A mordida do lobo no organismo de William gerou uma mutação incontrolável, transformando-o no primeiro Lycan autêntico da história. Ao contrário dos Lycans modernos vistos no primeiro filme, que aprenderam a controlar suas transformações e mantiveram a capacidade de raciocínio humano sob a liderança de Lucian, William era uma força da natureza puramente destrutiva. Ele era um lobisomem permanente, incapaz de reverter a forma humana, cujos instintos eram governados por uma raiva insaciável e pela fome de carne. O vírus de William era tão virulento que qualquer pessoa que ele mordesse, viva ou morta, transformava-se instantaneamente em um novo lobisomem selvagem, gerando uma reação em cadeia que ameaçava consumir a civilização humana durante a Idade Média. O prólogo de Underworld. Evolution nos transporta diretamente para o ano de 1202 d.C., um período em que a devastação causada por William atingiu o seu ápice. A cinematografia de Simon Duggan utiliza uma paleta de cores frias, dominada por tons de azul escuro e cinza, contrastando violentamente com o fogo alaranjado que consome um vilarejo medieval. Esta cena inicial serve para contextualizar o poder destrutivo da primeira geração de lobisomens e introduzir o triunvirato original dos vampiros: Marcus, Victor, Bill Nighy e Amélia, Zita Gerug.
O exército de elite dos vampiros, conhecido como os Mercadores da Morte medievais, chega ao vilarejo apenas para encontrar um cenário de carnificina absoluta, onde corpos dilacerados cobrem o solo congelado. Victor, o implacável senhor da guerra, cuja autoridade política e militar sempre eclipsou o status de Marcus como o primeiro vampiro, assume o comando da operação com uma frieza cirúrgica. Bill Nighy entrega uma performance memorável, retratando Victor como um monarca absolutista, cuja crueldade é motivada pela autopreservação e pelo controle social. Ao observar os estragos causados por William, Victor ordena imediatamente que seus soldados queimem todos os cadáveres humanos da vila, sabendo que a contaminação genética faria com que aqueles corpos se erguessem como bestas lupinas em questão de minutos. A dinâmica de poder entre Victor e Marcus fica evidente nesta sequência. Marcus deseja desesperadamente salvar o irmão, enquanto Victor enxerga William apenas como uma ameaça existencial que precisa ser contida ou eliminada. A captura de William Corvinus é uma das sequências de ação histórica mais intensas do filme. Utilizando correntes massivas de prata e a força combinada dos guerreiros vampiros, o exército consegue subjugar a besta após uma batalha violenta que resulta em pesadas baixas para ambos os lados. Marcus implora pela vida do irmão gêmeo, lembrando a Victor que suas vidas estão interligadas. Um mito perpetuado pelo próprio Marcus de que a morte de um dos anciãos originais resultaria na extinção imediata de toda a sua respectiva linhagem. Ciente desse risco biológico, mas determinado a neutralizar a ameaça, Victor decide poupar a vida de William, optando por condená-lo ao encarceramento perpétuo em uma prisão secreta, cuja localização seria mantida oculta até mesmo de Marcus. Esta decisão política de Victor estabelece a base de mentiras sobre a qual o clã dos vampiros foi governado por séculos. Para garantir que Marcus nunca descobrisse o paradeiro de William, Victor dividiu a chave da prisão em duas partes distintas. Uma metade foi fundida em um amuleto que permaneceu sob a guarda de sua própria família, enquanto a outra metade foi inserida cirurgicamente dentro de seu próprio corpo, garantindo que o segredo estivesse literalmente enterrado sob sua carne imortal. A trágica ironia dessa divisão e a subsequente eliminação dos artesãos que construíram a prisão, incluindo a família da protagonista Selene, transformam a busca pela verdade no motor central que impulsiona a narrativa até o período contemporâneo, onde as consequências desses atos medievais finalmente cobram seu preço de sangue. A narrativa de Underworld. Evolution transita de forma fluida do passado medieval para a modernidade sombria, situando-se imediatamente após o desfecho bombástico do primeiro filme. A atmosfera contemporânea mantém a assinatura estética da franquia, caracterizada por noites chuvosas, arquitetura neogótica europeia e o submundo tecnológico habitado pelos vampiros. Selene, interpretada com uma mistura perfeita de vulnerabilidade emocional e letalidade física por Kate Beckinsale, encontra-se em uma posição extremamente perigosa. Ela cometeu o maior sacrilégio possível dentro de sua sociedade. Executou Victor, o ancião que a criou como filha, após descobrir que ele foi o verdadeiro assassino de sua família humana. A morte de Victor altera drasticamente o equilíbrio de poder no Santuário dos Vampiros. Craven, o regente covarde e ambicioso interpretado por Shane Brawley, planejava usurpar o controle do clã aliando-se secretamente a Lucian, o líder dos Lycans. Com a morte de Lucian e o fracasso de seu plano golpista, Craven retorna ao santuário com um objetivo desesperado: assassinar Marcus Corvinus enquanto este ainda se encontra em seu sono de hibernação centenário. Na estrutura de rotação dos anciãos, Marcus deveria ser despertado por um processo de transfusão de sangue cerimonial,
mas Craven sabe que, se o primeiro vampiro acordar e descobrir a extensão de suas traições, sua execução será inevitável. No entanto, o destino intervém de maneira sangrenta no laboratório de hibernação. Durante a batalha final do filme anterior, o sangue do cientista Lycan Singh escorreu diretamente para o interior do sarcófago de Marcus. O fluido vital de um lobisomem, misturado à biologia pura do primeiro vampiro, desencadeou uma reação mutagênica instantânea. Quando Craven e seus asseclas chegam para violar o túmulo, eles não encontram um ancião debilitado pela hibernação, mas sim o nascimento de uma nova e aterrorizante criatura. O primeiro híbrido autêntico entre vampiro e Lycan, dotado de asas quitinosas retráteis semelhantes às de um morcego gigante e de uma força física que desafia qualquer parâmetro sobrenatural previamente conhecido. A ressurreição de Marcus e a subsequente eliminação de Craven representam um ponto de virada crucial na narrativa, servindo como uma demonstração prática do poder do novo antagonista. Marcus drena o sangue de Craven não apenas para saciar sua fome milenar, mas para absorver suas memórias através da habilidade de clarividência sanguínea, um dos conceitos biológicos mais fascinantes introduzidos na franquia. Ao consumir o sangue do regente traidor, Marcus visualiza instantaneamente os eventos recentes, a aliança espúria com os Lycans, a revelação das mentiras de Victor e a execução deste pelas mãos de Selene. Com um movimento brutal e sem um pingo de remorso, Marcus decapita Craven, extinguindo a linhagem política que governou o clã na ausência dos outros anciãos e assumindo o papel de força dominante na caçada que se segue. Enquanto isso, Selene e seu amante Michael Corvin, interpretado por Scott Speedman, buscam refúgio em um esconderijo seguro na floresta. Michael agora carrega o fardo e a glória de ser o primeiro híbrido perfeito, uma anomalia genética criada quando Selene o mordeu enquanto ele já estava infectado pelo vírus Lycan, modificado por Singe. Speedman retrata Michael como um homem confuso, lutando contra os instintos animalescos de sua nova natureza e tentando compreender o peso de seus novos poderes. Selene, ciente de que a morte de Victor trará a fúria do clã e o despertar iminente de Marcus, planeja retornar ao santuário para tentar explicar as razões de suas ações ao primeiro vampiro, sem saber que este já está livre e caçando-os ativamente. A conversa entre Selene e Michael no esconderijo destaca a profundidade do vínculo emocional entre os dois personagens, que transcende a rivalidade histórica de suas raças. Selene tenta proteger Michael, aconselhando-o a permanecer oculto enquanto ela lida com os anciãos, argumentando que a força dele, embora potencialmente ilimitada, ainda é instável e requer tempo para ser dominada. Ela reconhece que a biologia híbrida de Michael o torna um alvo prioritário tanto para os vampiros remanescentes quanto para qualquer facção Lycan que busque um novo líder. A insistência de Selene em carregar o fardo sozinha reflete sua mentalidade de guerreira solitária, moldada por séculos de serviço como Death Dealer, onde a confiança era uma mercadoria rara e mortal. A percepção do perigo iminente atinge Selene de forma quase sensorial durante sua jornada de retorno. O filme constrói uma atmosfera de suspense crescente através do uso de cortes rápidos e um design de som que amplifica os ruídos da floresta e o bater de asas no céu noturno. Selene percebe que a presença de Marcus não é apenas uma possibilidade futura, mas uma realidade imediata que se aproxima a passos largos. A dinâmica da perseguição muda drasticamente. A caçadora tornou-se a caça, e a única prioridade de Selene passa a ser retornar ao lado de Michael para garantir sua sobrevivência contra um inimigo, cuja extensão total de poderes ainda permanece um mistério absoluto para ambos.
A narrativa ganha um ritmo frenético quando as trajetórias de Selene, Michael e Marcus colidem em uma série de confrontos urbanos e rurais que testam os limites físicos dos protagonistas. Michael, tentando se adaptar à sua nova condição biológica, enfrenta dificuldades mundanas que ilustram a transição de humano para criatura da noite. Ao tentar se alimentar em uma lanchonete de beira de estrada frequentada por caminhoneiros, seu organismo híbrido rejeita violentamente a comida humana, resultando em um episódio de vômito que atrai a atenção indesejada das autoridades locais. Esta cena serve como um lembrete sutil de que, apesar de sua imensa força, Michael ainda é um estranho no ninho do mundo sobrenatural. A situação de Michael se complica quando a polícia local, alertada por transmissões de televisão que cobrem os violentos incidentes nos laboratórios e nas propriedades dos vampiros, tenta abordá-lo sob a mira de armas de fogo. O instinto de sobrevivência do híbrido é ativado, resultando em uma fuga espetacular pelos becos escuros da cidade. É neste momento de vulnerabilidade que Selene intervém de forma cirúrgica, utilizando suas habilidades de combate tático e armas de fogo personalizadas para neutralizar os policiais sem necessariamente assassiná-los, focando em extrair Michael da zona de perigo antes que a situação atraia a atenção de forças ainda mais letais. A gravidade dos ferimentos sofridos por Michael durante o confronto com a polícia obriga Selene a tomar uma decisão médica sobrenatural. Ela oferece seu próprio sangue para que ele possa se regenerar rapidamente. O consumo do sangue de Selene não apenas cura os ferimentos de bala de Michael, mas reforça a conexão biológica e psíquica entre o casal. No entanto, a calmaria dura pouco, pois a figura imponente de Marcus surge dos céus, destruindo o teto do local com suas asas maciças. O confronto verbal e físico que se segue revela as verdadeiras intenções do primeiro vampiro, que demonstra um desdém absoluto pelas intrigas políticas de Victor e Craven, focando exclusivamente em obter informações que estão guardadas na mente de Selene. Selene tenta argumentar com Marcus, revelando as traições de Craven e a corrupção interna do clã, mas Marcus responde com uma frieza imperial, afirmando que a punição de Craven já foi executada e que o destino de Victor foi merecido. O que Marcus realmente deseja é o sangue de Selene, pois sabe que as memórias de seu pai humano, um arquiteto que projetou a prisão de William, foram transmitidas genealogicamente para ela. Michael intervém de forma heróica, disparando uma rajada de metralhadora contra Marcus para interromper a extração de sangue, permitindo que ele e Selene escapem temporariamente a bordo de um caminhão de carga roubado, iniciando uma das sequências de perseguição veicular mais icônicas do cinema de ação dos anos 2000. A perseguição na estrada põe em cena a genialidade mecânica dos efeitos visuais da produção. Marcus persegue o caminhão utilizando suas asas como lâminas, rasgando o metal da carroceria e tentando arrancar o motorista da cabine. A luta sobre o veículo em movimento combina dublês físicos com efeitos digitais que capturam a velocidade e o perigo da situação. Selene demonstra sua perícia ao volante, realizando manobras evasivas extremas sob a luz do luar, enquanto Michael utiliza sua força bruta para repelir os ataques diretos do híbrido primordial, que demonstra uma capacidade de regeneração quase instantânea contra os disparos de armas de fogo efetuados à queima-roupa. O fator temporal surge como um elemento dramático crucial quando o amanhecer começa a despontar no horizonte. A luz solar, o inimigo mortal e tradicional de todos os vampiros, começa a quebrar a escuridão da noite, forçando Selene a recuar diante das primeiras linhas de luz que atingem sua pele. Kate Beckinsale transmite com maestria a agonia física da queima ultravioleta, com sua pele começando a fumegar e a rachar sob o impacto dos raios solares.
Michael age com rapidez e inteligência, jogando Selene para o piso da cabine e direcionando o caminhão em alta velocidade para o interior de um armazém abandonado, selando todas as entradas para criar uma escuridão artificial que permite a recuperação de sua companheira. Dentro do armazém, enquanto o corpo de Selene se regenera lentamente das queimaduras solares, graças à sua avançada fisiologia de Death Dealer, a narrativa desacelera para permitir um momento de revelação e intimidade. Michael revela a Selene um detalhe crucial que notou durante o confronto com Marcus. O vilão estava tentando arrancar de seu pescoço o amuleto que Michael trazia consigo desde a morte de Lucian no filme anterior. Este amuleto, que pertenceu originalmente à filha de Victor, Sonja, revela-se muito mais do que uma joia de família ou um símbolo de amor proibido entre uma vampira e um lobisomem. Ele é uma das metades da chave que pode libertar a maior ameaça que o mundo já conheceu. A calmaria temporária no interior do armazém abandonado serve como o cenário perfeito para a exploração psicológica e romântica dos protagonistas, permitindo que a audiência compreenda a profundidade dos laços que os unem diante da aniquilação iminente. A descoberta de que o amuleto de Lucian é, na verdade, a chave para a prisão de William Corvin muda o foco da missão de Selene de uma simples fuga para uma corrida arqueológica e biológica contra o tempo. O amuleto traz consigo uma carga dramática imensa, pois simboliza a tragédia original da franquia, a execução de Sonja por seu próprio pai, Victor, um ato de crueldade que acendeu a faísca da Revolução dos Lycans séculos atrás. Ao manipular o amuleto com suas mãos habilidosas, Selene descobre um mecanismo oculto em seu centro. Ao pressionar um botão camuflado na estrutura de metal gótico, a joia se expande, revelando engrenagens internas e projeções táteis que ativam uma série de memórias há muito enterradas no subconsciente da protagonista. Através de uma sequência de montagem estilizada, com tons de sépia e flashes de luz, Selene é transportada de volta à sua infância humana, muito antes de ser transformada em uma criatura da noite. Ela se visualiza como uma menina correndo pelos corredores de uma fortaleza em construção, carregando exatamente aquele amuleto nas mãos, um vislumbre de um passado que Victor tentou apagar de sua mente através de séculos de doutrinação militar. Esta revelação gera um impacto emocional devastador em Selene, que começa a ligar os pontos de sua própria história familiar. Seu pai não era apenas um camponês comum, mas um mestre artesão e arquiteto contratado por Victor para construir um labirinto subterrâneo intransponível que servisse como a tumba eterna de William Corvin. Victor assassinou toda a família de Selene para garantir o silêncio absoluto sobre a localização geográfica da prisão, mas poupou a vida da jovem Selene devido à sua semelhança impressionante com sua falecida filha Sonja, transformando-a em uma vampira e usando suas memórias de infância como um mapa vivo e biológico que ele poderia acessar se um dia precisasse encontrar o William. Ciente de que suas memórias são a chave para o plano de Marcus de libertar seu irmão gêmeo e criar uma nova raça de divindades híbridas, Selene percebe que a única maneira de decifrar o mistério completo e encontrar uma forma de deter Marcus é consultar Andreas Tanis, o historiador oficial do clã dos vampiros. Tanis, interpretado com uma arrogância refinada e decadente pelo ator Steven Mackintosh, foi exilado por Victor séculos atrás devido ao seu hábito perigoso de registrar a verdade factual sobre a história do clã, em vez de propagar a propaganda oficial criada pelos anciãos para manter o controle social sobre os Death Dealers. A jornada até o refúgio de Tanis leva Selene e Michael a um mosteiro gótico fortificado, isolado nas regiões montanhosas da Europa Oriental.
O local é protegido por sistemas de segurança de alta tecnologia misturados com armadilhas medievais, refletindo a paranoia e a inteligência do historiador exilado. Ao entrarem no complexo, os protagonistas são recebidos por um comitê de boas-vindas hostil, composto por lobisomens domesticados e sistemas de armas automatizados, resultando em um combate dinâmico onde Selene demonstra toda a sua coreografia de ação clássica, utilizando 2 pistolas Beretta modificadas para abrir caminho através das defesas de Tannis. Ao ser encurralado em seus aposentos luxuosos, onde vive cercado por concubinas vampiras e confortos modernos, Tannis tenta inicialmente barganhar com informações falsas, mantendo sua postura de superioridade intelectual. No entanto, diante da ameaça física real representada pela força híbrida de Michael e pela fúria fria de Selene, o historiador cede, revelando os segredos mais obscuros da fundação da Sociedade dos Vampiros. Ele desmistifica a lenda de que Victor foi o primeiro de sua espécie, confirmando que Marcus Corvinus foi o verdadeiro e único progenitor da linhagem, e detalha o pacto de sangue e conveniência que foi selado entre Marcus e Victor na antiguidade. Tannis explica que Victor era um rei humano moribundo, um senhor da guerra medieval cujo exército era vasto, mas cujos dias estavam contados devido à velhice e às doenças. Marcus, necessitando de uma força militar organizada para capturar seu irmão William e conter a epidemia de lobisomens selvagens que assolava o continente, ofereceu a Victor o presente da imortalidade em troca de sua aliança militar e de suas legiões de soldados. Victor aceitou o trato, tornando-se um ancião através do sangue de Marcus, mas imediatamente usou sua vasta experiência política e sua influência militar para subjugar Marcus, reescrevendo a história para se posicionar como o líder supremo e o salvador da raça dos vampiros. O historiador revela também que o medo de Victor em relação a Marcus era baseado no mito da extinção da linhagem, uma crença de que, se Marcus fosse destruído, todos os vampiros criados a partir dele morreriam instantaneamente. Para manter Marcus sob controle, Victor trancafiou William e escondeu a chave, sabendo que a única motivação de Marcus para permanecer leal ao clã era a esperança de um dia libertar o irmão. Por fim, Tannis direciona Selene e Michael para uma figura misteriosa que possui o poder e os recursos para intervir nesta crise familiar divina. Alexander Corvinus, o pai biológico dos gêmeos, que opera nas sombras sob o pseudônimo de Lawrence Macaro, liderando uma organização secreta dedicada a encobrir os rastros das criaturas sobrenaturais no mundo dos humanos. A busca pela verdade e pela salvação do mundo sobrenatural atinge um nível de complexidade geopolítica e familiar quando Selene e Michael localizam o quartel-general de Lawrence Macaro, que se revela ser uma colossal embarcação de guerra convertida em um laboratório flutuante avançado, navegando em águas internacionais para escapar da jurisdição de qualquer governo humano. Esta base de operações flutuante ilustra o escopo da organização secreta de Alexander Corvinus, composta por mercenários de elite humanos e cientistas dedicados a limpar as cenas de crimes causadas por vampiros e lícans, garantindo que o mito da imortalidade permaneça oculto da sociedade civil contemporânea. Ao entrarem no navio de guerra, Selene e Michael testemunham a eficiência fria dos homens de Corvinus, que recuperaram o cadáver de Victor dos esgotos onde a batalha anterior ocorreu. Os cientistas realizam uma autópsia biológica na carcaça do ancião vampiro, extraindo de sua carne a metade da chave que ele havia engolido séculos atrás para manter o segredo de William trancado em seu próprio corpo. O encontro face a face com Alexander Corvinus é preenchido por uma tensão filosófica imensa.
Derek Jacobi entrega uma atuação repleta de uma melancolia milenar, retratando Alexander não como um deus orgulhoso de sua imortalidade, mas como um pai profundamente arrependido e cansado de testemunhar a destruição causada por sua própria semente genética. Selene confronta abertamente o primeiro imortal, acusando-o de covardia e negligência por ter permanecido nas sombras durante mais de 1000 anos, enquanto seus filhos gêmeos rasgavam a história da humanidade com suas guerras sangrentas. Ela argumenta que a recusa de Alexander em intervir e destruir Marcus e William fez dele um cúmplice silencioso de cada massacre, de cada morte e da destruição de sua própria família humana. Alexander defende sua posição com uma lógica paternal dolorosa, explicando que, apesar dos monstros que seus filhos se tornaram, eles ainda eram seu próprio sangue, e que ele não possuía a frieza necessária para assassinar suas próprias crianças, optando em vez disso por conter os danos e limpar suas sujeiras através dos séculos. A discussão teológica e biológica sobre a natureza dos monstros é interrompida de forma catastrófica quando os alarmes de proximidade do navio começam a soar com violência. Marcus Corvinus, guiado pelo rastro de sangue e pelas informações obtidas através das memórias consumidas de suas vítimas anteriores, localiza a embarcação flutuante de seu pai. O híbrido primordial invade o navio com uma fúria avassaladora, rasgando o casco de aço com suas asas afiadas e eliminando os guardas humanos altamente armados com uma facilidade assustadora, demonstrando que a tecnologia militar humana é completamente obsoleta contra o ápice da evolução sobrenatural. O reencontro entre Marcus e seu pai Alexander na ponte de comando é o ápice dramático do filme, expondo o ressentimento acumulado por milênios de silêncio e abandono. Marcus exige a entrega da metade da chave recuperada do corpo de Victor, afirmando que a era do controle humano e da contenção secreta chegou ao fim, e que a libertação de seu irmão William iniciará uma nova ordem mundial, onde os imortais governarão a Terra abertamente como os deuses legítimos da criação. Alexander tenta apelar à racionalidade do filho, alertando-o de que William é uma besta irracional incapaz de ser controlada ou governada, e que sua libertação trará apenas o apocalipse biológico para todas as raças, incluindo os próprios vampiros. Enquanto a discussão familiar ocorre na ponte de comando, Michael Corvin engaja-se em um combate brutal contra Marcus nos corredores do navio para tentar proteger Selene e impedir que o vilão obtenha a chave completa. A luta entre os dois híbridos é de uma violência gráfica extrema, com os corpos sendo arremessados contra paredes de metal e anteparas de aço, demonstrando a paridade de força entre a linhagem modificada de Michael e a pureza ancestral de Marcus. No entanto, Marcus utiliza sua maior experiência de combate e suas asas multifuncionais para empalar Michael contra uma estrutura de suporte de aço, desferindo o que parece ser um golpe mortal que drena a energia vital do primeiro híbrido perfeito. A suposta morte de Michael deixa Selene devastada pelo luto, mas sua dor se transforma instantaneamente em uma fúria de combate fria e calculada. Ela ataca Marcus com uma determinação suicida, disparando centenas de projéteis contra o vilão, enquanto este avança para extrair suas memórias sanguíneas. Marcus consegue subjugar Selene temporariamente, cravando suas garras em seu pescoço para beber seu sangue e acessar os mapas mentais que revelam a localização exata da tumba de William. Com as duas metades da chave em seu poder e a localização da prisão assegurada em sua mente, Marcus abandona a embarcação em direção ao local do encarceramento, deixando atrás de si um rastro de destruição e um pai mortalmente ferido. Nos seus momentos finais de vida, na ponte de comando destruída, Alexander Corvinus toma uma decisão transcendental para tentar corrigir os erros do passado.
Ele chama Selene para o seu lado e implora que ela consuma o seu sangue imortal puro, o fluido vital original que deu início a toda a linhagem de imortalidade antes de ser corrompido pelas mutações do morcego e do lobo. Alexander explica que somente através da absorção de sua essência genética pura, Selene obterá a força física e as imunidades biológicas necessárias para enfrentar Marcus e conter a ameaça de William. Selene aceita o fardo genético, bebendo o sangue de seu Criador Supremo, segundos antes de Alexander ativar uma sequência de autodestruição que consome o navio de guerra em uma imensa bola de fogo, marcando o fim do primeiro imortal e o nascimento de uma Selene evoluída para além dos limites de sua raça. A fusão genética do sangue puro de Alexander Corvinus no organismo de Selene desencadeia uma transformação celular instantânea que eleva suas capacidades físicas a níveis nunca antes vistos em um vampiro comum. Seus olhos brilham com uma intensidade azul elétrica renovada, suas feridas cicatrizam em segundos e uma sensação de poder absoluto corre por suas veias enquanto ela assume o comando dos mercenários humanos sobreviventes da organização de Corvinus. Determinada a impedir que Marcus liberte William e a vingar a suposta morte de Michael, Selene lidera uma expedição tática de assalto em direção às ruínas de uma antiga fortaleza medieval oculta nas profundidades de uma cadeia de montanhas isolada na Europa Oriental. Equipados com armamento de nível militar avançado, fornecido pela organização de Corvinus, incluindo helicópteros de ataque tático, trajes de combate reforçados e munição especializada de prata e luz ultravioleta, o esquadrão humano e Selene infiltram-se no complexo de ruínas subterrâneas através de um sistema de cavernas inundadas. A cinematografia nesta sequência utiliza ângulos de câmera claustrofóbicos e uma iluminação baseada nas lanternas táticas das armas, criando um clima de suspense militar que remete aos clássicos do cinema de terror de sobrevivência. Selene guia os soldados através do labirinto inundado, utilizando os flashes de memória de sua infância, que agora fazem sentido absoluto diante da arquitetura maciça projetada por seu pai humano. Ao alcançarem a câmara central do labirinto subterrâneo, eles chegam tarde demais para impedir o ato inicial de libertação. Marcus já utilizou as duas metades da chave mecânica para girar o colossal mecanismo de engrenagens de pedra que sela a tumba de William por mais de 800 anos. A porta de pedra maciça se eleva com um estrondo ensurdecedor, liberando uma lufada de ar ancestral impregnada com o cheiro de sangue seco, pelos molhados e decomposição biológica. Das profundidades da tumba escura surge a figura monstruosa de William Corvinus, o primeiro lobisomem, cujo corpo imenso e pelagem branca acinzentada permaneceram intactos através dos séculos de isolamento forçado. O reencontro entre os irmãos gêmeos é um momento de estranha ternura monstruosa em meio ao caos iminente. Marcus se aproxima da besta lupina que é seu irmão, estendendo a mão em um gesto de pacificação e comunicando-se através de rosnados e emanações de energia imortal, lembrando-o de seu vínculo familiar inquebrável. No entanto, a chegada de Selene e dos mercenários humanos interrompe o momento de comunhão, desencadeando uma batalha de proporções épicas no interior da Câmara de Pedra. Os soldados humanos abrem fogo com metralhadoras pesadas, carregadas com projéteis de prata, mas a densidade da musculatura e a velocidade sobrenatural de William tornam as armas de fogo convencionais praticamente ineficazes, com a besta rasgando as linhas de defesa humanas em questão de segundos com suas garras titânicas. O perigo da situação atinge um nível apocalíptico quando a biologia virulenta de William entra em ação durante o combate.
Cada soldado humano que é mordido ou arranhado pela besta selvagem não morre simplesmente devido aos ferimentos físicos. O vírus original contido na saliva de William infecta os cadáveres dos mercenários quase instantaneamente, fazendo com que seus corpos sofram uma mutação dolorosa e acelerada, erguendo-se como novos lobisomens da primeira geração em meio à batalha. Em poucos minutos, Selene se vê encurralada não apenas por Marcus e William, mas por um exército crescente de lobisomens selvagens recém-transformados que atacam tudo o que se move com uma fúria canibal. Selene demonstra a plenitude de seus novos poderes adquiridos do sangue de Corvinus, movendo-se com uma velocidade que desafia a percepção visual dos monstros e desferindo golpes físicos capazes de quebrar os ossos das criaturas lupinas. Ela utiliza o próprio ambiente da prisão a seu favor, detonando explosivos plásticos C4 nas colunas de sustentação da caverna para provocar desabamentos controlados que soterram blocos de lobisomens e isolam Marcus atrás de uma parede de destroços de pedra. No entanto, a quantidade numérica de inimigos e a força combinada dos Irmãos Imortais empurram a guerreira vampira para os limites de sua resistência física, criando um cenário onde a sobrevivência parece depender de um milagre genético. É neste momento de desespero absoluto que um rugido ensurdecedor ecoa do alto das ruínas da fortaleza, sacudindo a estrutura de pedra e paralisando as criaturas selvagens por um instante. Um helicóptero tático surge nos céus acima da abertura da caverna, mas o verdadeiro salvador não é uma máquina de guerra, mas sim a figura imponente de Michael Corvin, que salta da aeronave direto para o centro do campo de batalha. O primeiro híbrido perfeito não havia morrido. Sua avançada fisiologia celular utilizou o trauma do empalamento causado por Marcus para passar por um processo de metamorfose e regeneração profunda, despertando com um controle absoluto sobre seus poderes divinos e uma fúria protetora direcionada a salvar Selene da aniquilação total. A entrada de Michael Corvin no campo de batalha altera definitivamente o equilíbrio de forças na guerra subterrânea, transformando o confronto em uma colisão titânica entre as duas linhagens mais poderosas do universo de Underworld. Michael avança como uma força da natureza contra as fileiras de lobisomens da primeira geração criados por William, utilizando suas garras híbridas e sua força descomunal para dilacerar os monstros selvagens com uma facilidade impressionante, demonstrando a superioridade da evolução genética controlada sobre a selvageria biológica pura da antiguidade. Enquanto Michael limpa a câmara central, eliminando a ameaça secundária dos lobisomens recém-transformados, Selene concentra toda a sua energia e sua fúria marcial no combate direto contra Marcus Corvinus, que conseguiu romper a parede de destroços de pedra que o isolava. A luta entre Selene e o híbrido primordial é uma das coreografias de ação mais violentas e dinâmicas da franquia. O diretor Len Wiseman utiliza ângulos de câmera abertos alternados com closes dramáticos que capturam o impacto de cada golpe físico, a destruição do cenário de pedra secular e a determinação implacável dos combatentes. Marcus tenta utilizar suas asas quitinosas afiadas para empalar Selene como fizera com Michael, desferindo golpes de estocada que rasgam o ar com a velocidade de flechas. No entanto, a evolução genética de Selene proporcionada pelo sangue de Alexander Corvinus permite que ela antecipe os movimentos do vilão, desviando-se das lâminas de asa com manobras acrobáticas extremas e utilizando sua imensa força física para segurar um dos apêndices alados de Marcus com as próprias mãos nuas. Com um grito de determinação pura, Selene quebra e arranca a asa quitinosa do corpo de Marcus, desestabilizando o híbrido primordial e cobrando o preço pelo sofrimento infligido à sua família humana e a Michael. Paralelamente, no leixo da câmara subterrânea, Michael engaja-se em um duelo de força bruta pura contra William Corvinus.
O primeiro lobisomem da história ataca o híbrido perfeito, com a fúria de uma fera encurralada, tentando morder seu pescoço para injetar sua saliva virulenta. Mas a biologia híbrida de Michael o torna imune à infecção e sua musculatura é densa o suficiente para resistir às mandíbulas esmagadoras da besta branca. O combate atinge o seu desfecho dramático quando Michael consegue imobilizar William contra o solo de pedra e, utilizando a totalidade de sua força híbrida concentrada em seus braços, segura as mandíbulas superior e inferior do lobisomem primordial, rasgando sua cabeça ao meio em um ato de destruição física absoluta que extingue a linhagem do primeiro lobisomem da Terra. A morte de William causa um impacto psíquico e emocional devastador em Marcus, que testemunha a destruição de seu irmão gêmeo a poucos metros de distância. A dor da perda rompe a fachada imperial do primeiro vampiro, transformando sua arrogância em uma fúria cega e desesperada que o leva a atacar Selene com todas as suas forças restantes. Marcus consegue encurralar Selene contra as engrenagens de metal massivas do helicóptero tático que havia caído no interior da caverna durante os combates anteriores, tentando esmagá-la contra a estrutura mecânica enquanto zomba de sua mortalidade passada e afirma que o legado dos Corvinos nunca poderá ser destruído por uma Death Dealer comum. No entanto, Selene utiliza o próprio cenário mecânico industrial a seu favor com uma inteligência tática genial. Enquanto Marcus a pressiona contra as ferragens, ela estende a mão e ativa manualmente o motor de ignição das pás do helicóptero destruído, fazendo com que as grandes hélices de metal comecem a girar em alta velocidade a poucos centímetros de suas posições. Utilizando o pedaço da asa afiada que ela havia arrancado do próprio corpo de Marcus anteriormente, Selene crava a lâmina quitinosa diretamente através do crânio do vilão, fixando-o no caminho direto das hélices rotativas. O corpo de Marcus é empurrado contra as pás de aço em movimento, sendo completamente triturado pela mecânica industrial humana, pondo um fim sangrento e definitivo ao primeiro vampiro do mundo. Com a eliminação de Marcus, William e de todo o exército de lobisomens selvagens, o silêncio finalmente retorna às ruínas da antiga fortaleza medieval, deixando Selene e Michael como os únicos sobreviventes de um holocausto sobrenatural que reescreveu a história de suas raças. O casal se abraça em meio aos destroços fumegantes da caverna, celebrando a sobrevivência de seu amor e a libertação do mundo do controle tirânico dos antigos anciãos e das mentiras milenares que governaram o clã dos vampiros por séculos. A queda de Victor, Craven, Marcus e William marca o fim da velha ordem mundial e o início de uma era de incertezas e liberdade absoluta para as criaturas da noite. O desfecho de Underworld Evolution apresenta um dos momentos visuais mais significativos e poéticos de toda a franquia de filmes. Enquanto o sol da manhã começa a nascer no horizonte exterior, filtrando seus primeiros raios de luz através da abertura no teto da caverna destruída, uma linha de luz solar direta atinge a mão estendida de Selene. Esperando a tradicional queima dolorosa e a destruição ultravioleta que ceifou a vida de tantos de sua espécie através dos séculos, Selene observa maravilhada enquanto sua pele permanece completamente intacta sob o sol. O sangue puro de Alexander Corvinus operou o milagre biológico definitivo, concedendo a ela a imunidade total contra a luz solar e transformando-a no primeiro vampiro capaz de caminhar livremente sob o dia, uma criatura única destinada a trilhar um caminho desconhecido em um mundo onde as regras antigas não se aplicam mais. O desenvolvimento de Underworld Evolution representou um passo ambicioso para a Screen Gems e a Lakeshore Entertainment,
que buscavam capitalizar o sucesso cult do primeiro filme de 2003, com um orçamento de produção substancialmente maior, estimado em aproximadamente 50 milhões de dólares, quase o dobro do orçamento do filme original. O diretor Len Wiseman teve os recursos necessários para expandir os horizontes visuais da franquia. A produção mudou-se de Budapeste para Vancouver, no Canadá, aproveitando as florestas densas e a infraestrutura tecnológica local para criar os cenários rurais e os complexos industriais que definem a atmosfera desta sequência. A maquiagem prostática avançada e os efeitos de criatura coordenados por Patrick Tatopoulos foram amplamente elogiados pela indústria como um dos pontos altos da produção. A decisão de utilizar efeitos práticos e dublês reais para a maior parte das cenas de ação envolvendo William Corvinus e os lobisomens da primeira geração deu ao filme uma textura tátil e uma crueza física que muitas produções da época, excessivamente dependentes de CGI primitivo, não conseguiam alcançar. A trilha sonora, composta por Marco Beltrami, substituiu o tom mais eletrônico do primeiro filme por uma abordagem orquestral gótica massiva, que amplificou a escala mitológica da narrativa familiar dos Corvinos. Do ponto de vista financeiro e de bilheteria global, Underworld. Evolution provou ser um sucesso comercial robusto, consolidando a franquia como uma propriedade intelectual altamente lucrativa. Em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos, o filme alcançou o primeiro lugar nas bilheterias, arrecadando aproximadamente 26,9 milhões de dólares. Ao final de sua trajetória nos cinemas globais, a sequência acumulou uma arrecadação total de 111,3 milhões de dólares mundialmente, superando o desempenho comercial do primeiro filme e garantindo a continuidade da saga através de futuras sequências e prequências, como Underworld, Rise of the Lycans, 2009, e Underworld, Awakening, 2012. Embora a recepção crítica da grande mídia tenha sido mista na época de seu lançamento, com críticos tradicionais questionando a complexidade da árvore genealógica sobrenatural e o foco intenso na ação estilizada, a comunidade de fãs de fantasia sombria e o público de cinema de gênero abraçaram o filme com entusiasmo. A performance de Kate Beckinsale como Selene foi amplamente celebrada, solidificando seu status como uma das maiores heroínas de ação do cinema moderno, ao lado de figuras icônicas como Ellen Ripley e Sarah Connor. A riqueza dos detalhes mitológicos introduzidos neste capítulo transformou Underworld, Evolution em um pilar fundamental da lore de vampiros e lobisomens na cultura pop contemporânea. Autêntico da história. Ao contrário dos Lycans modernos vistos no primeiro filme, que aprenderam a controlar suas transformações e mantiveram a capacidade de raciocínio humano sob a liderança de Lucian, William era uma força da natureza puramente destrutiva. Ele era um lobisomem permanente, incapaz de reverter a forma humana, cujos instintos eram governados por uma raiva insaciável e pela fome de carne. O vírus de William era tão virulento que qualquer pessoa que ele mordesse, viva ou morta, transformava-se instantaneamente em um novo lobisomem selvagem, gerando uma reação em cadeia que ameaçava consumir a civilização humana durante a Idade Média. O prólogo de Underworld. Evolution nos transporta diretamente para o ano de 1202 d.C., um período em que a devastação causada por William atingiu o seu ápice. A cinematografia de Simon Duggan utiliza uma paleta de cores frias, dominada por tons de azul escuro e cinza, contrastando violentamente com o fogo alaranjado que consome um vilarejo medieval. Esta cena inicial serve para contextualizar o poder destrutivo da primeira geração de lobisomens e introduzir o triunvirato original dos vampiros: Marcus, Victor, Bill Nighy e Amélia, Zita Gerug.
o exército de elite dos vampiros, conhecido como os Mercadores da Morte medievais, chega ao vilarejo apenas para encontrar um cenário de carnificina absoluta, onde corpos dilacerados cobrem o solo congelado. Victor, o implacável senhor da guerra, cuja autoridade política e militar sempre eclipsou o status de Marcus como o primeiro vampiro, assume o comando da operação com uma frieza cirúrgica. Bill Nighy entrega uma performance memorável, retratando Victor como um monarca absolutista, cuja crueldade é motivada pela autopreservação e pelo controle social. Ao observar os estragos causados por William, Victor ordena imediatamente que seus soldados queimem todos os cadáveres humanos da vila, sabendo que a contaminação genética faria com que aqueles corpos se erguessem como bestas lupinas em questão de minutos. A dinâmica de poder entre Victor e Marcus fica evidente nesta sequência. Marcus deseja desesperadamente salvar o irmão, enquanto Victor enxerga William apenas como uma ameaça existencial que precisa ser contida ou eliminada. A captura de William Corvinus é uma das sequências de ação histórica mais intensas do filme. Utilizando correntes massivas de prata e a força combinada dos guerreiros vampiros, o exército consegue subjugar a besta após uma batalha violenta que resulta em pesadas baixas para ambos os lados. Marcus implora pela vida do irmão gêmeo, lembrando a Victor que suas vidas estão interligadas. Um mito perpetuado pelo próprio Marcus de que a morte de um dos anciãos originais resultaria na extinção imediata de toda a sua respectiva linhagem. Ciente desse risco biológico, mas determinado a neutralizar a ameaça, Victor decide poupar a vida de William, optando por condená-lo ao encarceramento perpétuo em uma prisão secreta, cuja localização seria mantida oculta até mesmo de Marcus. Esta decisão política de Victor estabelece a base de mentiras sobre a qual o clã dos vampiros foi governado por séculos. Para garantir que Marcus nunca descobrisse o paradeiro de William, Victor dividiu a chave da prisão em duas partes distintas. Uma metade foi fundida em um amuleto que permaneceu sob a guarda de sua própria família, enquanto a outra metade foi inserida cirurgicamente dentro de seu próprio corpo, garantindo que o segredo estivesse literalmente enterrado sob sua carne imortal. A trágica ironia dessa divisão e a subsequente eliminação dos artesãos que construíram a prisão, incluindo a família da protagonista Selene, transformam a busca pela verdade no motor central que impulsiona a narrativa até o período contemporâneo, onde as consequências desses atos medievais finalmente cobram seu preço de sangue. A narrativa de Underworld. Evolution transita de forma fluida do passado medieval para a modernidade sombria, situando-se imediatamente após o desfecho bombástico do primeiro filme. A atmosfera contemporânea mantém a assinatura estética da franquia, caracterizada por noites chuvosas, arquitetura neogótica europeia e o submundo tecnológico habitado pelos vampiros. Selene, interpretada com uma mistura perfeita de vulnerabilidade emocional e letalidade física por Kate Beckinsale, encontra-se em uma posição extremamente perigosa. Ela cometeu o maior sacrilégio possível dentro de sua sociedade. Executou Victor, o ancião que a criou como filha, após descobrir que ele foi o verdadeiro assassino de sua família humana. A morte de Victor altera drasticamente o equilíbrio de poder no Santuário dos Vampiros. Craven, o regente covarde e ambicioso interpretado por Shane Brawley, planejava usurpar o controle do clã aliando-se secretamente a Lucian, o líder dos Lycans. Com a morte de Lucian e o fracasso de seu plano golpista, Craven retorna ao santuário com um objetivo desesperado: assassinar Marcus Corvinus enquanto este ainda se encontra em seu sono de hibernação centenário. Na estrutura de rotação dos anciãos, Marcus deveria ser despertado por um processo de transfusão de sangue cerimonial, mas Craven sabe que,
Se o primeiro vampiro acordar e descobrir a extensão de suas traições, sua execução será inevitável. No entanto, o destino intervém de maneira sangrenta no laboratório de hibernação. Durante a batalha final do filme anterior, o sangue do cientista Lycan Singh escorreu diretamente para o interior do sarcófago de Marcus. O fluido vital de um lobisomem, misturado à biologia pura do primeiro vampiro, desencadeou uma reação mutagênica instantânea. Quando Craven e seus asseclas chegam para violar o túmulo, eles não encontram um ancião debilitado pela hibernação, mas sim o nascimento de uma nova e aterrorizante criatura. O primeiro híbrido autêntico entre vampiro e Lycan, dotado de asas quitinosas retráteis semelhantes às de um morcego gigante e de uma força física que desafia qualquer parâmetro sobrenatural previamente conhecido. A ressurreição de Marcus e a subsequente eliminação de Craven representam um ponto de virada crucial na narrativa, servindo como uma demonstração prática do poder do novo antagonista. Marcus drena o sangue de Craven não apenas para saciar sua fome milenar, mas para absorver suas memórias através da habilidade de clarividência sanguínea, um dos conceitos biológicos mais fascinantes introduzidos na franquia. Ao consumir o sangue do regente traidor, Marcus visualiza instantaneamente os eventos recentes, a aliança espúria com os Lycans, a revelação das mentiras de Victor e a execução deste pelas mãos de Selene. Com um movimento brutal e sem um pingo de remorso, Marcus decapita Craven, extinguindo a linhagem política que governou o clã na ausência dos outros anciãos e assumindo o papel de força dominante na caçada que se segue. Enquanto isso, Selene e seu amante Michael Corvin, interpretado por Scott Speedman, buscam refúgio em um esconderijo seguro na floresta. Michael agora carrega o fardo e a glória de ser o primeiro híbrido perfeito, uma anomalia genética criada quando Selene o mordeu enquanto ele já estava infectado pelo vírus Lycan modificado por Singh. Speedman retrata Michael como um homem confuso, lutando contra os instintos animalescos de sua nova natureza e tentando compreender o peso de seus novos poderes. Selene, ciente de que a morte de Victor trará a fúria do clã e o despertar iminente de Marcus, planeja retornar ao santuário para tentar explicar as razões de suas ações ao primeiro vampiro, sem saber que este já está livre e caçando-os ativamente. A conversa entre Selene e Michael no esconderijo destaca a profundidade do vínculo emocional entre os dois personagens, que transcende a rivalidade histórica de suas raças. Selene tenta proteger Michael, aconselhando-o a permanecer oculto enquanto ela lida com os anciãos, argumentando que a força dele, embora potencialmente ilimitada, ainda é instável e requer tempo para ser dominada. Ela reconhece que a biologia híbrida de Michael o torna um alvo prioritário tanto para os vampiros remanescentes quanto para qualquer facção Lycan que busque um novo líder. A insistência de Selene em carregar o fardo sozinha reflete sua mentalidade de guerreira solitária, moldada por séculos de serviço como Death Dealer, onde a confiança era uma mercadoria rara e mortal. A percepção do perigo iminente atinge Selene de forma quase sensorial durante sua jornada de retorno. O filme constrói uma atmosfera de suspense crescente através do uso de cortes rápidos e um design de som que amplifica os ruídos da floresta e o bater de asas no céu noturno. Selene percebe que a presença de Marcus não é apenas uma possibilidade futura, mas uma realidade imediata que se aproxima a passos largos. A dinâmica da perseguição muda drasticamente. A caçadora tornou-se a caça, e a única prioridade de Selene passa a ser retornar ao lado de Michael para garantir sua sobrevivência contra um inimigo, cuja extensão total de poderes ainda permanece um mistério absoluto para ambos.
A narrativa ganha um ritmo frenético quando as trajetórias de Selene, Michael e Marcus colidem em uma série de confrontos urbanos e rurais que testam os limites físicos dos protagonistas. Michael, tentando se adaptar à sua nova condição biológica, enfrenta dificuldades mundanas que ilustram a transição de humano para criatura da noite. Ao tentar se alimentar em uma lanchonete de beira de estrada frequentada por caminhoneiros, seu organismo híbrido rejeita violentamente a comida humana, resultando em um episódio de vômito que atrai a atenção indesejada das autoridades locais. Esta cena serve como um lembrete sutil de que, apesar de sua imensa força, Michael ainda é um estranho no ninho do mundo sobrenatural. A situação de Michael se complica quando a polícia local, alertada por transmissões de televisão que cobrem os violentos incidentes nos laboratórios e nas propriedades dos vampiros, tenta abordá-lo sob a mira de armas de fogo. O instinto de sobrevivência do híbrido é ativado, resultando em uma fuga espetacular pelos becos escuros da cidade. É neste momento de vulnerabilidade que Selene intervém de forma cirúrgica, utilizando suas habilidades de combate tático e armas de fogo personalizadas para neutralizar os policiais, sem necessariamente assassiná-los, focando em extrair Michael da zona de perigo antes que a situação atraia a atenção de forças ainda mais letais. A gravidade dos ferimentos sofridos por Michael durante o confronto com a polícia obriga Selene a tomar uma decisão médica sobrenatural. Ela oferece seu próprio sangue para que ele possa se regenerar rapidamente. O consumo do sangue de Selene não apenas cura os ferimentos de bala de Michael, mas reforça a conexão biológica e psíquica entre o casal. No entanto, a calmaria dura pouco, pois a figura imponente de Marcus surge dos céus, destruindo o teto do local com suas asas maciças. O confronto verbal e físico que se segue revela as verdadeiras intenções do primeiro vampiro, que demonstra um desdém absoluto pelas intrigas políticas de Victor e Craven, focando exclusivamente em obter informações que estão guardadas na mente de Selene. Selene tenta argumentar com Marcus, revelando as traições de Craven e a corrupção interna do clã, mas Marcus responde com uma frieza imperial, afirmando que a punição de Craven já foi executada e que o destino de Victor foi merecido. O que Marcus realmente deseja é o sangue de Selene, pois sabe que as memórias de seu pai humano, um arquiteto que projetou a prisão de William, foram transmitidas genealogicamente para ela. Michael intervém de forma heróica, disparando uma rajada de metralhadora contra Marcus para interromper a extração de sangue, permitindo que ele e Selene escapem temporariamente a bordo de um caminhão de carga roubado, iniciando uma das sequências de perseguição veicular mais icônicas do cinema de ação dos anos 2000. A perseguição na estrada põe em cena a genialidade mecânica dos efeitos visuais da produção. Marcus persegue o caminhão utilizando suas asas como lâminas, rasgando o metal da carroceria e tentando arrancar o motorista da cabine. A luta sobre o veículo em movimento combina dublês físicos com efeitos digitais que capturam a velocidade e o perigo da situação. Selene demonstra sua perícia ao volante, realizando manobras evasivas extremas sob a luz do luar, enquanto Michael utiliza sua força bruta para repelir os ataques diretos do híbrido primordial, que demonstra uma capacidade de regeneração quase instantânea contra os disparos de armas de fogo efetuados à queima-roupa. O fator temporal surge como um elemento dramático crucial quando o amanhecer começa a despontar no horizonte. A luz solar, o inimigo mortal e tradicional de todos os vampiros, começa a quebrar a escuridão da noite, forçando Selene a recuar diante das primeiras linhas de luz que atingem sua pele. Kate Beckinsale transmite com maestria a agonia física da queima ultravioleta, com sua pele começando a fumegar e a rachar sob o impacto dos raios solares.
Michael age com rapidez e inteligência, jogando Selene para o piso da cabine e direcionando o caminhão em alta velocidade para o interior de um armazém abandonado, selando todas as entradas para criar uma escuridão artificial que permite a recuperação de sua companheira. Dentro do armazém, enquanto o corpo de Selene se regenera lentamente das queimaduras solares, graças à sua avançada fisiologia de Death Dealer, a narrativa desacelera para permitir um momento de revelação e intimidade. Michael revela a Selene um detalhe crucial que notou durante o confronto com Marcus. O vilão estava tentando arrancar de seu pescoço o amuleto que Michael trazia consigo desde a morte de Lucian no filme anterior. Este amuleto, que pertenceu originalmente à filha de Victor, Sonja, revela-se muito mais do que uma joia de família ou um símbolo de amor proibido entre uma vampira e um lobisomem. Ele é uma das metades da chave que pode libertar a maior ameaça que o mundo já conheceu. A calmaria temporária no interior do armazém abandonado serve como o cenário perfeito para a exploração psicológica e romântica dos protagonistas, permitindo que a audiência compreenda a profundidade dos laços que os unem diante da aniquilação iminente. A descoberta de que o amuleto de Lucian é, na verdade, a chave para a prisão de William Corvin muda o foco da missão de Selene de uma simples fuga para uma corrida arqueológica e biológica contra o tempo. O amuleto traz consigo uma carga dramática imensa, pois simboliza a tragédia original da franquia, a execução de Sonja por seu próprio pai, Victor, um ato de crueldade que acendeu a faísca da Revolução dos Lycans séculos atrás. Ao manipular o amuleto com suas mãos habilidosas, Selene descobre um mecanismo oculto em seu centro. Ao pressionar um botão camuflado na estrutura de metal gótico, a joia se expande, revelando engrenagens internas e projeções táteis que ativam uma série de memórias há muito enterradas no subconsciente da protagonista. Através de uma sequência de montagem estilizada, com tons de sépia e flashes de luz, Selene é transportada de volta à sua infância humana, muito antes de ser transformada em uma criatura da noite. Ela se visualiza como uma menina correndo pelos corredores de uma fortaleza em construção, carregando exatamente aquele amuleto nas mãos, um vislumbre de um passado que Victor tentou apagar de sua mente através de séculos de doutrinação militar. Esta revelação gera um impacto emocional devastador em Selene, que começa a ligar os pontos de sua própria história familiar. Seu pai não era apenas um camponês comum, mas um mestre artesão e arquiteto contratado por Victor para construir um labirinto subterrâneo intransponível que servisse como a tumba eterna de William Corvin. Victor assassinou toda a família de Selene para garantir o silêncio absoluto sobre a localização geográfica da prisão, mas poupou a vida da jovem e trará apenas o apocalipse biológico para todas as raças, incluindo os próprios vampiros. Enquanto a discussão familiar ocorre na ponte de comando, Michael Corvin engaja-se em um combate brutal contra Marcus nos corredores do navio para tentar proteger Selene e impedir que o vilão obtenha a chave completa. A luta entre os dois híbridos é de uma violência gráfica extrema, com os corpos sendo arremessados contra paredes de metal e anteparas de aço, demonstrando a paridade de força entre a linhagem modificada de Michael e a pureza ancestral de Marcus. No entanto, Marcus utiliza sua maior experiência de combate e suas asas multifuncionais para empalar Michael contra uma estrutura de suporte de aço, desferindo o que parece ser um golpe mortal que drena a energia vital do primeiro híbrido perfeito. A suposta morte de Michael deixa Selene devastada pelo luto, mas sua dor se transforma instantaneamente em uma fúria de combate fria e calculada.
Ela ataca Marcus com uma determinação suicida, disparando centenas de projéteis contra o vilão, enquanto este avança para extrair suas memórias sanguíneas. Marcus consegue subjugar Selene temporariamente, cravando suas garras em seu pescoço para beber seu sangue e acessar os mapas mentais que revelam a localização exata da tumba de William. Com as duas metades da chave em seu poder e a localização da prisão assegurada em sua mente, Marcus abandona a embarcação em direção ao local do encarceramento, deixando atrás de si um rastro de destruição e um pai mortalmente ferido. Nos seus momentos finais de vida, na ponte de comando destruída, Alexander Corvinus toma uma decisão transcendental para tentar corrigir os erros do passado. Ele chama Selene para o seu lado e implora que ela consuma o seu sangue imortal puro, o fluido vital original que deu início a toda a linhagem de imortalidade antes de ser corrompido pelas mutações do morcego e do lobo. Alexander explica que somente através da absorção de sua essência genética pura, Selene obterá a força física e as imunidades biológicas necessárias para enfrentar Marcus e conter a ameaça de William. Selene aceita o fardo genético, bebendo o sangue de seu Criador Supremo, segundos antes de Alexander ativar uma sequência de autodestruição que consome o navio de guerra em uma imensa bola de fogo, marcando o fim do primeiro imortal e o nascimento de uma Selene evoluída para além dos limites de sua raça. A fusão genética do sangue puro de Alexander Corvinus no organismo de Selene desencadeia uma transformação celular instantânea que eleva suas capacidades físicas a níveis nunca antes vistos em um vampiro comum. Seus olhos brilham com uma intensidade azul elétrica renovada, suas feridas cicatrizam em segundos e uma sensação de poder absoluto corre por suas veias enquanto ela assume o comando dos mercenários humanos sobreviventes da organização de Corvinus. Determinada a impedir que Marcus liberte William e a vingar a suposta morte de Michael, Selene lidera uma expedição tática de assalto em direção às ruínas de uma antiga fortaleza medieval oculta nas profundidades de uma cadeia de montanhas isolada na Europa Oriental. Equipados com armamento de nível militar avançado, fornecido pela organização de Corvinus, incluindo helicópteros de ataque tático, trajes de combate reforçados e munição especializada de prata e luz ultravioleta, o esquadrão humano e Selene infiltram-se no complexo de ruínas subterrâneas através de um sistema de cavernas inundadas. A cinematografia nesta sequência utiliza ângulos de câmera claustrofóbicos e uma iluminação baseada nas lanternas táticas das armas, criando um clima de suspense militar que remete aos clássicos do cinema de terror de sobrevivência. Selene guia os soldados através do labirinto inundado, utilizando os flashes de memória de sua infância, que agora fazem sentido absoluto diante da arquitetura maciça projetada por seu pai humano. Ao alcançarem a câmara central do labirinto subterrâneo, eles chegam tarde demais para impedir o ato inicial de libertação. Marcus já utilizou as duas metades da chave mecânica para girar o colossal mecanismo de engrenagens de pedra que sela a tumba de William por mais de 800 anos. A porta de pedra maciça se eleva com um estrondo ensurdecedor, liberando uma lufada de ar ancestral impregnada com o cheiro de sangue seco, pelos molhados e decomposição biológica. Das profundidades da tumba escura surge a figura monstruosa de William Corvinus, o primeiro lobisomem, cujo corpo imenso e pelagem branca acinzentada permaneceram intactos através dos séculos de isolamento forçado. O reencontro entre os irmãos gêmeos é um momento de estranha ternura monstruosa em meio ao caos iminente.
Marcus se aproxima da besta lupina que é seu irmão, estendendo a mão em um gesto de pacificação e comunicando-se através de rosnados e emanações de energia imortal, lembrando-o de seu vínculo familiar inquebrável. No entanto, a chegada de Selene e dos mercenários humanos interrompe o momento de comunhão, desencadeando uma batalha de proporções épicas no interior da Câmara de Pedra. Os soldados humanos abrem fogo com metralhadoras pesadas, carregadas com projéteis de prata, mas a densidade da musculatura e a velocidade sobrenatural de William tornam as armas de fogo convencionais praticamente ineficazes, com a besta rasgando as linhas de defesa humanas em questão de segundos com suas garras titânicas. O perigo da situação atinge um nível apocalíptico quando a biologia virulenta de William entra em ação durante o combate. Cada soldado humano que é mordido ou arranhado pela besta selvagem não morre simplesmente devido aos ferimentos físicos. O vírus original contido na saliva de William infecta os cadáveres dos mercenários quase instantaneamente, fazendo com que seus corpos sofram uma mutação dolorosa e acelerada, erguendo-se como novos lobisomens da primeira geração em meio à batalha. Em poucos minutos, Selene se vê encurralada não apenas por Marcus e William, mas por um exército crescente de lobisomens selvagens recém-transformados que atacam tudo o que se move com uma fúria canibal. Selene demonstra a plenitude de seus novos poderes adquiridos do sangue de Corvinus, movendo-se com uma velocidade que desafia a percepção visual dos monstros e desferindo golpes físicos capazes de quebrar os ossos das criaturas lupinas. Ela utiliza o próprio ambiente da prisão a seu favor, detonando explosivos plásticos C4 nas colunas de sustentação da caverna para provocar desabamentos controlados que soterram blocos de lobisomens e isolam Marcus atrás de uma parede de destroços de pedra. No entanto, a quantidade numérica de inimigos e a força combinada dos irmãos imortais empurram a guerreira vampira para os limites de sua resistência física, criando um cenário onde a sobrevivência parece depender de um milagre genético. É neste momento de desespero absoluto que um rugido ensurdecedor ecoa do alto das ruínas da fortaleza, sacudindo a estrutura de pedra e paralisando as criaturas selvagens por um instante. Um helicóptero tático surge nos céus acima da abertura da caverna, mas o verdadeiro salvador não é uma máquina de guerra, mas sim a figura imponente de Michael Corvin, que salta da aeronave direto para o centro do campo de batalha. O primeiro híbrido perfeito não havia morrido. Sua avançada fisiologia celular utilizou o trauma do empalamento causado por Marcus para passar por um processo de metamorfose e regeneração profunda, despertando com um controle absoluto sobre seus poderes divinos e uma fúria protetora direcionada a salvar Selene da aniquilação total. A entrada de Michael Corvin no campo de batalha altera definitivamente o equilíbrio de forças na guerra subterrânea, transformando o confronto em uma colisão titânica entre as duas linhagens mais poderosas do universo de Underworld. Michael avança como uma força da natureza contra as fileiras de lobisomens da primeira geração criados por William, utilizando suas garras híbridas e sua força descomunal para dilacerar os monstros selvagens com uma facilidade impressionante, demonstrando a superioridade da evolução genética controlada sobre a selvageria biológica pura da antiguidade. Enquanto Michael limpa a câmara central, eliminando a ameaça secundária dos lobisomens recém-transformados, Selene concentra toda a sua energia e sua fúria marcial no combate direto contra Marcus Corvinus, que conseguiu romper a parede de destroços de pedra que o isolava. A luta entre Selene e o híbrido primordial é uma das coreografias de ação mais violentas e dinâmicas da franquia. O diretor Len Wiseman utiliza ângulos de câmera abertos alternados com closes dramáticos que capturam o impacto de cada golpe físico,
a destruição do cenário de pedra secular e a determinação implacável dos combatentes. Marcus tenta utilizar suas asas quitinosas afiadas para empalar Selene como fizera com Michael, desferindo golpes de estocada que rasgam o ar com a velocidade de flechas. No entanto, a evolução genética de Selene proporcionada pelo sangue de Alexander Corvinus permite que ela antecipe os movimentos do vilão, desviando-se das lâminas de asa com manobras acrobáticas extremas e utilizando sua imensa força física para segurar um dos apêndices alados de Marcus com as próprias mãos nuas. Com um grito de determinação pura, Selene quebra e arranca a asa quitinosa do corpo de Marcus, desestabilizando o híbrido primordial e cobrando o preço pelo sofrimento infligido à sua família humana e a Michael. Paralelamente, no leixo da câmara subterrânea, Michael engaja-se em um duelo de força bruta pura contra William Corvinus. O primeiro lobisomem da história ataca o híbrido perfeito, com a fúria de uma fera encurralada, tentando morder seu pescoço para injetar sua saliva virulenta. Mas a biologia híbrida de Michael o torna imune à infecção e sua musculatura é densa o suficiente para resistir às mandíbulas esmagadoras da besta branca. O combate atinge o seu desfecho dramático quando Michael consegue imobilizar William contra o solo de pedra e, utilizando a totalidade de sua força híbrida concentrada em seus braços, segura as mandíbulas superior e inferior do lobisomem primordial, rasgando sua cabeça ao meio em um ato de destruição física absoluta que extingue a linhagem do primeiro lobisomem da Terra. A morte de William causa um impacto psíquico e emocional devastador em Marcus, que testemunha a destruição de seu irmão gêmeo a poucos metros de distância. A dor da perda rompe a fachada imperial do primeiro vampiro, transformando sua arrogância em uma fúria cega e desesperada que o leva a atacar Selene com todas as suas forças restantes. Marcus consegue encurralar Selene contra as engrenagens de metal massivas do helicóptero tático que havia caído no interior da caverna durante os combates anteriores, tentando esmagá-la contra a estrutura mecânica enquanto zomba de sua mortalidade passada e afirma que o legado dos Corvinus nunca poderá ser destruído por uma Death Dealer comum. No entanto, Selene utiliza o próprio cenário mecânico industrial a seu favor com uma inteligência tática genial. Enquanto Marcus a pressiona contra as ferragens, ela estende a mão e ativa manualmente o motor de ignição das pás do helicóptero destruído, fazendo com que as grandes hélices de metal comecem a girar em alta velocidade a poucos centímetros de suas posições. Utilizando o pedaço da asa afiada que ela havia arrancado do próprio corpo de Marcus anteriormente, Selene crava a lâmina quitinosa diretamente através do crânio do vilão, fixando-o no caminho direto das hélices rotativas. O corpo de Marcus é empurrado contra as pás de aço em movimento, sendo completamente triturado pela mecânica industrial humana, pondo um fim sangrento e definitivo ao primeiro vampiro do mundo. Com a eliminação de Marcus, William e de todo o exército de lobisomens selvagens, o silêncio finalmente retorna às ruínas da antiga fortaleza medieval, deixando Selene e Michael como os únicos sobreviventes de um holocausto sobrenatural que reescreveu a história de suas raças. O casal se abraça em meio aos destroços fumegantes da caverna, celebrando a sobrevivência de seu amor e a libertação do mundo do controle tirânico dos antigos anciãos e das mentiras milenares que governaram o clã dos vampiros por séculos. A queda de Victor, Craven, Marcus e William marca o fim da velha ordem mundial e o início de uma era de incertezas e liberdade absoluta para as criaturas da noite. O desfecho de Underworld Evolution apresenta um dos momentos visuais mais significativos e poéticos de toda a franquia de filmes.
Enquanto o sol da manhã começa a nascer no horizonte exterior, filtrando seus primeiros raios de luz através da abertura no teto da caverna destruída, uma linha de luz solar direta atinge a mão estendida de Selene, esperando a tradicional queima dolorosa e a destruição ultravioleta que ceifou a vida de tantos de sua espécie através dos séculos. Selene observa maravilhada enquanto sua pele permanece completamente intacta sob o sol. O sangue puro de Alexander Corvinus operou o milagre biológico definitivo, concedendo a ela a imunidade total contra a luz solar e transformando-a no primeiro vampiro capaz de caminhar livremente sob o dia, uma criatura única destinada a trilhar um caminho desconhecido em um mundo onde as regras antigas não se aplicam mais. O desenvolvimento de Underworld Evolution representou um passo ambicioso para a Screen Gems e a Lakeshore Entertainment, que buscavam capitalizar o sucesso cult do primeiro filme de 2003, com um orçamento de produção substancialmente maior, estimado em aproximadamente 50 milhões de dólares, quase o dobro do orçamento do filme original. O diretor Len Wiseman teve os recursos necessários para expandir os horizontes visuais da franquia. A produção mudou-se de Budapeste para Vancouver, no Canadá, aproveitando as florestas densas e a infraestrutura tecnológica local para criar os cenários rurais e os complexos industriais que definem a atmosfera desta sequência. A maquiagem prostática avançada e os efeitos de criatura coordenados por Patrick Tatopoulos foram amplamente elogiados pela indústria como um dos pontos altos da produção. A decisão de utilizar efeitos práticos e dublês reais para a maior parte das cenas de ação envolvendo William Corvinus e os lobisomens da primeira geração deu ao filme uma textura tátil e uma crueza física que muitas produções da época, excessivamente dependentes de CGI primitivo, não conseguiam alcançar. A trilha sonora, composta por Marco Beltrami, substituiu o tom mais eletrônico do primeiro filme por uma abordagem orquestral gótica massiva, que amplificou a escala mitológica da narrativa familiar dos Corvinus. Do ponto de vista financeiro e de bilheteria global, Underworld Evolution provou ser um sucesso comercial robusto, consolidando a franquia como uma propriedade intelectual altamente lucrativa. Em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos, o filme alcançou o primeiro lugar nas bilheterias, arrecadando aproximadamente 26,9 milhões de dólares. Ao final de sua trajetória nos cinemas globais, a sequência acumulou uma arrecadação total de 111,3 milhões de dólares mundialmente, superando o desempenho comercial do primeiro filme e